Meus irmãos, graça e paz a todos, boa noite. Amém. É um prazer poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Pela misericórdia e a graça do nosso bom Deus, nos permitiu estar aqui com os irmãos nesta noite. Ontem, nosso presbítero Franz nos pediu, né? Falou assim: Vitor, é possível amanhã você trazer uma palavra, né, para testemunho do que foi a sua experiência nesse período aí tão difícil que você enfrentou. Falei: meu irmão, para mim é um prazer poder testemunhar, poder dizer que tudo que ocorreu na minha vida foi para a glória de Deus. Então, eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias neste momento, nos Salmos já conhecido nosso, mas que tem uma relação muito grande com essa experiência, que é o Salmo de número 130. Salmos de número 130. É um dos salmos de romagem. E assim nos diz a palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estes salmos, eles eram descritos uma vez por ano, quando os judeus, eles subiam para a cidade de Jerusalém. Esse é um dos salmos chamados salmos de romagem, que quando eles seguiam em romaria ali em direção a Jerusalém, eles iam entoando louvores e cantando alguns salmos. E esse salmo era um destes. A Bíblia não nos descreve o autor especificamente deste salmo, mas uma certeza nós temos, que o que a palavra que nos diz neste salmo tem uma relação direta com as nossas próprias vidas. Assim diz o salmista, quando ele informa que das profundezas clamo a ti, Senhor. Primeiro momento, quando nós vamos analisar este salmo, nós vamos perceber que o salmista, quando ele declara das profundezas, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele reconhece a sua condição. Aonde ele está? Qual é o momento que ele está vivendo? Ele diz das profundezas da sua luta, da sua ansiedade, das intempéries que este mundo coloca, sobrecarrega as nossas vidas, que nos levam a viver momentos, alguns até mesmo em depressão. Hoje, um dos principais males que assola este mundo, irmãos, está relacionado à questão psicológica, a ansiedade, a depressão. São alguns dos principais males que assolam a saúde nossa. E o salmista, ele disse naquele momento: Senhor, eu posso estar no profundo de um abismo, mas da onde eu estiver, nesta condição, eu vou clamar a Ti, porque eu sei que é do Senhor que pode vir o recurso para a minha vida. Assim foi o salmo também que nós lemos agora. O presbítero Franz também nos trouxe. O Salmo 62 tem uma relação direta também com este momento.
que nós possamos entender que, diante deste cenário adverso que possamos enfrentar, Deus está pronto para nos ouvir. E o salmista assim diz: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Porque o pecado, irmãos, nós bem sabemos que não agrada ao Senhor. O pecado é o que nos afasta de Deus a todo tempo. Se o Senhor observar em nós somente iniquidade, como poderemos estar próximo de Deus? Porque é o pecado que nos afastou ali desde o Éden. Quando então ali, o primeiro homem, ele veio a pecar, ali veio então um afastamento pelo pecado, pela corrupção, pela transgressão, um afastamento do próprio Deus, ao ponto do homem se esconder diante deste cenário tão temeroso que ele se encontrava, diante do pecado. Ele se escondeu do próprio Deus. Ele se sentiu envergonhado. E não é diferente. Nós também precisamos sentir vergonha. Quando nós estamos vivendo em meio ao pecado, nós devemos nos envergonhar desta condição. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Preciso do teu perdão. Mas eu preciso, acima de tudo, ó Deus, que o Senhor não permita pecar novamente. Porque tudo isto, irmãos, como nós vamos também falar aqui, dessa experiência que nós vivemos, está debaixo da soberania de Deus. A nossa oração, a oração dos irmãos, pela minha vida, pela minha família, tudo isso não teria acontecido se não fosse o centro da vontade de Deus. Isso é muito importante nós entendermos. Nós precisamos ser servos e servas de oração para que possamos compreender que na nossa oração nem sempre vai acontecer naquele tempo que nós esperamos a resposta dessa oração. Às vezes o silêncio de Deus é a melhor resposta para a sua vida naquele momento. E que nós precisamos entender também é que no momento da luta, da sua aflição, você ora a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia para que o Senhor reverta este quadro adverso. E mais naquele momento, o propósito de Deus não é que você saia diretamente deste cenário, mas é que você seja preparado para que no tempo dele você possa receber a sua bênção. E isso é um dos pontos mais importantes que Deus quer nos fazer entender. Que possamos entender isto. Na nossa oração, muitas vezes, o Senhor está nos preparando. A resposta ela não é imediata. Se nós olharmos na própria palavra, nós vamos ver vários momentos que isso se comprova. A experiência muito clara é a experiência de Jó. Jó era um homem temente a Deus, reto de coração. A Bíblia nos diz que era um homem íntegro. Mas aprove a Deus permitir que ele viesse ser ali acometido de enfermidade, perder todos os seus bens, ter a sua família atingida. Jó orou por tantas vezes para que Deus revertesse esse quadro. E reverteu, irmãos, naquele momento em que ele orou? Não reverteu. Em que momento que foi revertido essa situação adversa na vida de Jó? Foi no momento em que Jó orou pelos seus companheiros. Então, às vezes, no momento em que um dos irmãos estava orando pela minha vida, Deus estava suprindo a sua necessidade. Deus estava preparando também você para receber a sua bênção. Quando eu estou orando pela vida do irmão, da irmã, que carece também da minha oração, não é aquele momento, às vezes, que o Senhor está suprindo a necessidade dela, mas Deus está preparando a minha vida
para poder trazer uma bênção para a minha vida e o meu coração. E isso é um mistério da parte de Deus. Mas é um mistério tão glorioso, tão sublime, tão esplendoroso, irmãos, que nós podemos dizer com toda segurança: nós não somos merecedores de tão infinita graça e tão grande misericórdia que Deus tem para conosco. Não merecemos. Não somos merecedores. Irmãos, eu posso dizer com toda segurança: eu não mereço tudo que o Senhor fez pela minha vida. Eu não sou merecedor. Mas aprove a Deus pela sua misericórdia não permitir que viéssemos a ser consumidos neste momento. E é o que a palavra também nos diz. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. E é a graça de Deus manifesta na pessoa do seu Filho Jesus, que foi à cruz do Calvário, por amor a nós, sem mesmo antes o conhecermos. Ele já amava a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós, para que pudéssemos compreender hoje que tudo isto, irmãos, não é mérito nosso, não há mérito nenhum em nós, pelo contrário, só há demérito. Não merecemos este amor tão grande que Deus tem para com as nossas vidas. Nesse momento, você pode estar no seu coração, clamando ao Senhor por uma necessidade da sua vida. Você tem que fazer isto, sim. Faça, não deixe de orar, creia, tenha fé. A palavra nos diz também no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas a condição está vinculada a ser justo. E quem é esse justo? É aquele que é justificado no sangue do Cordeiro, aquele que é justificado no sacrifício de Jesus, que compreende que Jesus foi à cruz do Calvário para remir dos nossos pecados, para que pudéssemos ter mudado o nosso destino, porque nós já havíamos sobre nós um decreto, nós já havíamos sido decretado sobre nós a morte, já tínhamos já esse decreto, todos nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, assim nos diz a palavra de Deus, mas pela graça e a misericórdia do nosso bom Deus, Ele enviou o seu Filho à cruz do Calvário para reverter este quadro. Irmãos, não vou me adentrar muito tempo, eu não quero delongar também demais, mas eu vim aqui nesta noite para poder trazer esse testemunho, e eu creio que talvez, se não todos, a grande maioria tenha visto o nosso vídeo que a gente gravou, no momento que nós tivemos a alta hospitalar. Mas eu vou tentar, de uma forma resumida, dizer como foi esse cenário, como iniciou essa experiência. No dia 8 de outubro, foi num domingo, eu estava em casa, sentia assim, um mal-estar, uma dor, de certa forma até um pouco leve ainda na região abdominal. E até disse a minha esposa que, falei assim, estou sentindo um pouco mal e tal, se amanhã não melhorar, vou ver se qualquer coisa a gente dá um pulo no hospital. E aí veio a segunda-feira, durante o dia, trabalhando e tudo mais, nos afazeres normais, cotidianos. E aí chegou o final da tarde, a dor deu uma acentuada. Falei assim, filho, não vou ao hospital, preciso ir ao hospital, a gente ver isso. Cheguei ao hospital, dei entrada, uma médica até então me recebeu, perguntou o que sentia e tudo, aquela situação talvez que alguns já tenham vivenciado também, o médico lhe atende, nem encosta em você, só pergunta o que você sente. Ah, sinto isso. Ah, então tá bom, toma aqui. Aí entregou um receituário, nos encaminhou lá para medicação, tomamos, né, um medicamento na veia para dor e tudo mais, a dor deu uma aliviada, está liberado, pode ir para casa. Nós fomos para casa. Na terça-feira, no dia seguinte, nós
começamos a sentir uma dor mais acentuada na região abdominal. Essa dor acentuou de tal forma que eu falei até com a minha esposa, falei assim, não, agora a gente tem que ir para o hospital mesmo. E nós fomos. Chegando lá, sentia muito mal, sentia uma dor muito intensa. Eu até brinquei com a minha esposa, falei assim, se for preciso, a gente vai ter que dar uma acentuada nessa questão da dor, para que as pessoas levem mais a sério. E ali na recepção, nós estávamos sentados aguardando ela ser atendida, ela que estava com a senha na mão para ser atendida. E aí tinha uma pessoa atendendo, então estava demorando muito tempo, eu comecei a sentir muito mal, a dor muito intensa, e já iniciando já um procedimento de desmaio, já desfalecendo mesmo. E aí me colocaram já numa cadeira de roda, levaram para dentro da área de observação, ali já começaram a monitorar, faz exame, pegou o exame, coletaram sangue, já fez um exame, assim, identificaram, tem uma infecção. Tem infecção, começou a observar, aí foi proceder com alguns outros exames, exame de urina, foi fazer também a ressonância, e foi identificado, então, que havia, sim, uma infecção na região abdominal, não sabia em qual órgão havia sido atingido. Dali já viu que o quadro era muito grave. A palavra que o médico que ali me recebeu no primeiro momento, ele disse à minha esposa, e falou assim, o quadro dele é muito grave. É muito grave. Eu fui encaminhado diretamente para a UTI, fui naquela tarde já levado para a UTI. Chegando ali, começaram o monitoramento, vários exames, vários detalhes, para poder identificar onde era o foco da infecção. E no dia seguinte, chegou a definição de que o foco dessa infecção estava localizado na vesícula. E aí é outra situação. Se somente a vesícula tivesse sido atingida, podemos dizer, irmãos, a grosso modo, menos pior seria. Mas não foi isso que havia acontecido. A infecção já havia migrado já para alguns outros órgãos da região abdominal. E aí a médica, já no dia seguinte, voltando aqui um pouquinho, fala nisso, vou pedir licença, vem cá, filha, por favor. Você participou disso direto. E ela recebeu a notícia da médica, que ela chegou e falou assim, pelo que eu vi ali na evolução do seu esposo, eu imaginei que eu ia chegar aqui e ele nem estaria mais vivo. Essa foi a fala que a médica deu. E aí, iniciou todo um processo, irmãos. Foi quando volta a fazer a tomografia para poder identificar qual era o impacto dessa infecção. Naquele momento, o interessante, irmãos, eu vou falar aqui de uma forma, às vezes, assim, me perdoe se for um pouco impactante a minha fala, mas foi colocado sonda, a minha urina, ela saía da cor de Coca-Cola. Ela saía da cor como se fosse Coca-Cola. Está aqui minha esposa para poder confirmar isto. E aí, quando começou essa situação, fez todas as tomografias, ressonância, tudo, identificou que já havia atingido também rins e também o fígado e o pâncreas também. Já havia sido atingido pela infecção. Irmãos, o que eu tenho a dizer para os irmãos é que todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. E ali, quando o médico dizia, olha, o quadro dele é muito grave, nós já vamos preparar, primeiramente, a realização de uma hemodiálise, porque os rins dele pararam de funcionar.
Meus amados, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso ao ponto, como a própria palavra diz, pela sua palavra, tudo se formou. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja separação da porção seca das águas, e assim foi feito. Disse Deus ao meu respeito, haja vida, e a vida veio. E quando os médicos estavam preparando todas as coisas para fazer a diálise, do nada, o quadro se reverteu, os rins voltaram a funcionar. Os médicos se surpreenderam com aquilo. Eles diziam, olha, eu não sei como, mas o quadro foi revertido. E além disso, irmãos, nós vamos passando dia a dia. A bênção de Deus era tão grande que todo o corpo médico, ali também, a junta de enfermeiros também, com a junta médica, todos estavam envolvidos. E assim, Deus usou a vida de cada um, mesmo sem eles perceberem, mas eles foram usados por Deus. Chegou um ponto que, quando foi retirado, os rins voltaram a funcionar, isso antes da cirurgia para a retirada da vesícula, tá, irmãos? Os rins voltaram a funcionar. Até uma enfermeira, ela brincou com a gente, né? Falou assim, ó, a gente agora tem que retirar essa sonda, você precisa voltar a urinar normal. Só que aí veio a situação, não voltava, e não voltava. E aí teve um momento que Deus falou assim, vai no banheiro agora, você vai fazer. E aí eu fui, e para a glória de Deus, voltou tudo normal a partir daquele momento. Eu até brinquei com ela, você queria quanto? Aí ela falou assim, não, fosse 300 ml, então toma. Quando ela mediu, tinha 1,5 litro de urina ali. Assim, ó, glória a Deus. Glória a Deus. Ela até brincou, falou assim, ó, que bom. Falei assim, glória a Deus. E aí, irmãos, dia após dia, nós ficamos 10 dias na UTI. E nesse intermédio, nós agora estávamos sendo preparados, porque precisava retirar o foco infeccioso. A vesícula, ela precisava ser retirada. Aí vem mais uma experiência. O médico que estava acompanhando o nosso caso, ele foi convocado para participar de um congresso em São Paulo. E aí, ele não estaria presente para realizar a cirurgia. Só que também não poderia esperar. O quadro era tão grave que o médico, que depois veio a fazer a cirurgia, ele falou assim, ó, a sua vesícula estava necrosada. O ponto que chegou. Mas foi preparado todas as coisas e convocaram, então, esse médico para fazer a cirurgia. Irmãos, eu vou falar para cada um aqui nesta noite. Eu posso dizer, talvez, que o médico tenha a idade para ser meu filho. Mas foi um instrumento nas mãos de Deus. Aquele menino, ele depois veio a conversar conosco. Nós fomos levados, então, para o centro cirúrgico. Minha esposa, ela estava ali na antessala do centro cirúrgico, esperou passar, eu passei na maca, falei com ela, entramos, e dentro do centro cirúrgico a gente ouviu um louvor tocando. Ela também ouviu o louvor na antessala. E havia um louvor que tocava. Você lembra agora o louvor? Ó, quão lindo esse nome é. Exatamente esse louvor. E aí, iniciou a cirurgia, irmãos. A cirurgia que ele mesmo disse isso, médico, no retorno depois, pós-cirúrgico, ele nos disse que, em média, leva 15, 20 minutos de cirurgia, normalmente, que é uma cirurgia feita por vídeo, né?
Só que tem uma outra situação. Quando, por vídeo, é identificado que houve um agravamento do quadro infeccioso, é comum os médicos partirem para uma abertura total da região abdominal para fazerem logo todo um ataque a todos os pontos onde a infecção se fazia presente. Mas o médico, ele disse assim, falou assim, rapaz, isso foi no dia seguinte à cirurgia. Ele falou assim, rapaz, uma coisa eu tenho que te falar, a gente tinha, graças a Deus que eu não abri seu abdômen. E eu fiquei surpreso quando ele disse isso. Falei assim, um médico falar graças a Deus, irmãos, só se for servo de Deus. Sejamos sinceros, que a grande maioria dos médicos que não são servos de Deus acreditam muito mais. Não estou falando que é 100%, por favor, não me entendam mal. Mas a grande maioria confia muito mais na sua própria capacidade do que no agir de Deus. Mas ele disse assim, graças a Deus que eu não abri você. E ele falou assim, o interessante é que quando eu estava fazendo sua cirurgia, que eu identifiquei a situação, vi que estava muito grave, eu ouvi uma voz, que era a voz, ele disse assim, como fosse a voz do meu médico orientador na residência, e dizia assim, não abre ele, insiste no vídeo, não abra. E ele não abriu e ficou durante as 3 horas atacando por vídeo cada ponto da infecção onde ela havia se alojado. E ele disse exatamente isso. Não vou abrir. E ele falava assim, eu ouvi a voz do médico, meu orientador, e dizia assim, não abra. E ele falou, não vou abrir. E ele não abriu. Glória a Deus por isso. Porque se ele tivesse assim feito, irmãos, aberto, o impacto da cirurgia seria muito maior, a recuperação seria muito mais difícil, o risco também de infecção hospitalar muito maior. Então, tudo isto seria algo muito mais difícil para a nossa recuperação. Mas assim, aprove a Deus, irmãos. E esse testemunho eu estou aqui trazendo para que os irmãos entendam uma coisa. Tenha certeza que a sua oração ela foi ouvida por Deus. Você orou pela minha vida, você orou por mim, pela minha família. Deus supriu em todo o tempo a minha vida, a vida da minha família, pela sua oração. E o que eu tenho aqui a dizer, irmãos, para que cada um possa ter a certeza, tenha fé sempre. Não deixe de orar a Deus. Jamais. A oração, ela tem que estar presente todo o tempo na nossa vida. Precisa ser assim. Uma experiência também, irmãos, eu vi recentemente do reverendo Paul Washer. Ele disse assim, quando ele veio a primeira vez no Brasil, ele veio para poder firmar algumas alianças com alguns pastores aqui no Brasil. E ele disse que uma das coisas que Deus testificou no coração dele, isso de forma figurada, tá, irmãos? Para que os irmãos possam entender, uma forma figurada. Ele disse assim, que ele primeiro pediu para que cada um dos pastores levantassem a calça e mostrassem seus joelhos, para que ele pudesse ver quem tinha o joelho calejado, em dobrar para ele estar orando sempre. É claro que ele não fez isso, irmãos, mas ele quis de forma figurada dizer que nós precisamos ser homens e mulheres de oração em todo o tempo. Nós precisamos ter uma vida dedicada ao Senhor em oração. Orarmos sempre lembrando que a nossa oração, ela não vai ter resposta imediata, a resposta é no tempo de Deus. Porque o Deus a qual nós servimos é o Deus do tempo. Ele sabe qual é o tempo certo para deitar, para levantar, para se assentar. A palavra nos diz também isto. E que possamos entender que a nossa oração, ela vai sempre ser respondida conforme a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. Mas o nosso papel é estarmos orando, para que possamos encontrar a graça diante do nosso Deus.
E aí, irmãos, passaram-se assim 10 dias ali na recuperação, na UTI. Nós fomos encaminhados para o quarto. No quarto, já a experiência também, que o senhor já havia operado, veio a se confirmar. Os médicos, de forma surpreendente, diziam, falaram assim, ó, rapaz, o seu caso, a medicina não tem como explicar. Mas é como nós já dissemos aqui. Nós temos a resposta para este caso. A palavra do nosso Deus, ela sempre vai predominar. O médico pode dizer, o seu quadro é para a morte. Mas se a palavra de Deus for para a vida ela vem. Todas as coisas, irmãos, voltando um pouco, todas as coisas se formaram pelo poder da sua palavra. E todas as coisas pertencem a Ele. Tudo há de se formar e se desfazer conforme a vontade do nosso Deus. E aí, irmãos, nós recebemos então ali no dia 27 a notícia que nós estávamos tendo a alta. E então, nós precisávamos fazer um pós-cirúrgico. E aí procuramos o médico que fez a cirurgia, o rapaz que teria a idade para ser nosso filho. Voltamos ali no consultório, conversando com ele, e nós ficamos também curiosos, pesquisamos também em rede social para saber um pouco da vida do médico. E aí nós vimos que ele é um servo de Deus. É um homem que teme a Deus. E ele disse, rapaz, eu vou falar uma coisa. Ele falou assim, falar uma coisa para o senhor. Ele até falou assim. Eu fui um instrumento nas mãos de Deus para poder ser usado na sua vida. Eu falei, com toda certeza. E ele falou assim, não era para eu fazer a sua cirurgia. Eu fui convocado de última hora. E algo mais ainda. Ele disse que a experiência da minha vida, para ele também foi marcante, porque ele pôde também testemunhar disso para muitos outros médicos. E aí nós ficamos curiosos em saber, né, em qual igreja que ele congrega e tudo mais, e para nossa surpresa, ele congrega em uma igreja que nós já estivemos antes, né, de vir para cá. Ele também segue um pouco a doutrina da fé reformada. Ele serve ali na Igreja Reformada em Vila Velha. É um homem também que teme a Deus. É um homem que foi um instrumento nas mãos de Deus. É um homem que tem sido usado por Deus também para a obra do reino de Deus. E tudo isso é um motivo para louvarmos ao nome do nosso Deus. E que possamos entender, irmãos, que todas estas coisas... Isso. E que possamos até entender que todas as coisas, irmãos, que ocorreram na minha vida, que ocorrem na sua vida, na vida de cada um dos irmãos, ocorrem para a glória de Deus. Não é para a minha glória, porque eu não sou merecedor de nada disto. Não há mérito nenhum em mim, na minha família, não há mérito nenhum em nós, irmãos. Nós não somos merecedores de tão grande amor, em momento algum merecemos isto. Mas a misericórdia de Deus é que nos alcança, nos permite vivermos isto, para que possamos testemunhar, para que possamos dizer para este mundo que há um Deus todo-poderoso, que quer transformar a vida do homem, não para esta vida, mas para uma vida eterna com Ele na glória. E como bem lembrou a Tatiana, aqui minha esposa, o médico ele veio a dizer assim, que a gente contou da questão do louvor, ele falou assim, não, em toda cirurgia minha eu coloco louvor para tocar. Eu só faço a cirurgia com louvor tocando. Assim, não quero saber se os outros médicos não são crentes, se não são, quem são, mas nas minhas cirurgias eu faço questão, o louvor vai estar sempre tocando. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Irmãos, quero agradecer
A experiência que eu vivi, ela não é só minha, é de cada um dos irmãos também. Tenha certeza, a sua oração ela foi ouvida. Creia nisso, tenha fé para crer que a sua oração ela está sendo ouvida sim. A resposta ela vem no tempo de Deus. No tempo de Deus. Então eu agradeço aqui em meu nome, nome da minha família, a oração dos irmãos, o empenho, o zelo, a assistência, que todo o tempo houve, foi desprendido, as visitas. Nosso irmão Wellington, todo o tempo, pastor Arildo também, todo o tempo esteve lá conosco. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Agradeço, porque assim como foi a experiência de Paulo e Silas quando estavam presos, havia uma igreja orando por eles, eu tenho certeza que havia uma igreja orando pela minha vida aqui também. E a resposta, ela veio. Que possamos viver todos os dias com este sentimento. A nossa oração, irmãos, está sendo ouvida. Deus tem inclinado os seus ouvidos em nosso favor. Que possamos manter firmes na oração. Seja qual for o quadro que você está vivendo neste momento, seja em decorrência da ansiedade, os problemas da depressão que hoje tem assolado muitos neste mundo, seja qual for o seu cenário, tenha fé e creia que possa também confessar a sua necessidade para com os outros, para que possamos juntos desfrutarmos da bênção na sua vida, para que possamos orar juntos, porque assim também nos diz a palavra, chorar com os que choram, mas também vamos nos alegrar com aqueles que se alegram. E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Assim agradeço essa oportunidade de trazer assim, essa experiência e dizer a cada um dos irmãos mais uma vez, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém?